Beleza, pessoal? Vamos falar sobre circuito elétrico, associação de resistores e assim vai. Para começar a falar sobre circuito elétrico, vamos a algumas representações. Muito bacana. Bom, vamos lá. Primeiro, todo circuito elétrico tem que ter uma fonte assim representada que vai gerar a corrente elétrica por causa da DDP entre esses dois pontos, a diferença de potencial, fazendo com que a corrente circule por esse circuito, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. Bom, além disso, nós temos que ter no nosso circuito o nosso resistor, ok? Que oferece resistência à passagem de corrente elétrica. Temos também a chave de liga e desliga, bonitinho, ok? Circuito aberto, circuito fechado, já ligou. Temos os nossos dispositivos de segurança, que maravilha. Professor, o que é o dispositivo de segurança? Nosso dispositivo de segurança é o fusível, por exemplo, que ele permite que a gente ofereça uma segurança para o nosso circuito. Quando a corrente vem acima do desejado, ele desarma, um disjuntor, por exemplo, ou queima, como o fusível. Além disso, temos aparelhos de controle, que é representado assim, com um amperímetro, é o aparelho que mede corrente elétrica, e com V, o nosso voltímetro, que é um aparelho que mede a DDP naquele ponto. O amperímetro tem que ser colocado em série no circuito, ok? Eu pego lá meu circuito e coloco o amperímetro em série, enquanto o voltímetro tem que ser instalado em paralelo, pessoal, se eu quiser fazer a medida de alguma unidade, alguma tensão em algum ponto. Bom, seguindo o jogo, como é feito então as nossas associações de resistores, que vai ser a primeira parte, ok? Nós vamos trabalhar com a associação de resistor agora, falar como se associa, como eles ficam, como faz a conta da resistência equivalente. A associação do resistor pode ser em série. Como assim em série? Em sequência. Eu venho, um resistor, dois resistor, três resistores, e assim vai em sequência um resistor depois do outro. E aqui eu tenho a DDP, uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Se eu quisesse arrancar esses três resistores aqui, R1, R2 e R3, que maravilha. Se eu quisesse arrancar esses resistores e colocar um único resistor no lugar, quanto seria esse chamado resistor equivalente? Como descobrir o valor dele? Vamos inventar valor então aqui, por exemplo, que isso aqui seja 3, 2 e 4 ohms, por exemplo. Bom, se esse é o valor deles, eu poderia tirar eles e colocar um resistor de quanto? Se a resistência está em série, a associação dos resistores, eu posso simplesmente somar o valor de R1 mais R2 mais R3. Nesse caso, a resistência equivalente seria 3 mais 2 mais 4, ou seja, uma resistência equivalente de 9 ohms. Significa o quê? Que eu poderia arrancar esses três resistores e colocar no lugar dele um único resistor que vale 9 ohms de resistência. Perfeito? Bom, e se a associação em paralelo, como é que eu identifico ela? Já que em série, vem um resistor ligado no outro, um depois do outro. Veja, o fio, ele pode fazer curva, ter um resistor, continuar o fio. Notem que em todo caso, o fio não abriu, não se dividiu, por isso eles estão em série. A corrente elétrica aí, ela entra nesse ponto e ela não tem o que fazer, ela dá a volta, ela vai, ela vem, ela passa pelo outro resistor, segue o fio porque só tem um caminho. Por isso eles estão associados em série. Mas e na associação em paralelo? Bom, na associação em paralelo é um pouquinho diferente. O fio em determinado momento se divide em dois caminhos, em 3, em 4, não importa, e se une posteriormente. Então note que a corrente elétrica vinha nesse ponto. Quando chega aqui, ela divide em I, que vai para a parte 1, e I, que vai para a parte 2, para passar pelo resistor 1 e para passar pelo resistor 2. Quando elas chegarem bem aqui, o I1 e o I2, as correntes elétricas se somam para seguir o caminho dela, como estava vindo anteriormente. Mas sem falar ainda sobre corrente elétrica, vamos deixar esse papo para daqui a pouco, como é que eu calculo a resistência equivalente? Imagine que eu queira trocar esses dois resistores por um único resistor. Eu não quero usar os dois. Eu quero só um. Quero que os elétrons venham e passem por aqui. Mas tem que oferecer a mesma resistência que esses dois. Vamos inventar um valor? Porque na associação em série, a resistência aumenta. Mas na associação em paralelo, a resistência diminui.
Vamos tentar aqui, então, um resistor, por exemplo, que vale 6 ohms e outro que vale 3. Qual seria a resistência equivalente aqui no caso? Bom, nesse caso, o cálculo é feito assim. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais quantos resistores tivessem. Nesse caso, só tem os dois. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre 6, que eu inventei, mais 1 sobre 3. Como resolve isso? Pessoal, tira MMC entre 6 e 3. O MMC é 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 por 6, 1, vezes 1, 1. 6 por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Vou continuar a continha bem aqui. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 mais 2, 3 sobre 6. Já mataram a charada, né? Mas multiplica cruzado. 3 vezes resistor equivalente, 3RQ. 1 vezes 6, 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3, que é igual a 2 ohm. Beleza? Eu espero que esses primeiros exemplos tenham ajudado. Já vou seguir para a segunda parte da nossa aula. Valeu, pessoal!